Projeto que aumenta a pena para aborto e proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas entram na pauta da Câmara dos Deputados nesta semana. E ainda, projetos que propõem regulamentação de cigarros eletrônicos e o que autoriza jogos de azar podem ser votados nas comissões do Senado Federal. E você vai ver também. Pix bate recorde de 207 milhões de transações em um único dia. Rio Grande do Sul. Mais um corpo é encontrado e o número de mortos sobe para 173. Defesa Civil alerta para a possibilidade de mais chuvas para o estado nos próximos dias. Torcedores do Valência que fizeram atos racistas contra Vini Júnior em campeonato espanhol são condenados a 8 meses de prisão. Essa é a primeira condenação por racismo no futebol na Espanha. E a França amanheceu sob o impacto de um terremoto político após a antecipação das eleições, apenas 2 anos depois das últimas legislativas, motivada pela vitória da extrema-direita. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo neste início de semana. A urgência do projeto que equipara aborto ao homicídio e da proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas devem entrar na pauta da Câmara dos Deputados nesta semana. Além disso, os projetos que propõem regulamentação de cigarros eletrônicos e o que autoriza jogos de azar no Brasil podem ser votados nas comissões do Senado Federal. Como a Câmara suspendeu a última sessão do plenário, após a deputada federal Luísa Erundina passar mal, a expectativa é que os deputados retomem os projetos não analisados. Entre eles, o projeto que equipara o aborto ao homicídio simples. A proposta, que entrou com o regime de urgência, aumenta a pena máxima para o crime de aborto de 10 para 20 anos. O texto também proíbe o aborto legal em casos de estupro, de risco de vida à mulher e de anencefalia fetal, que é quando não há formação do cérebro do feto para gestações acima de 22 semanas. A proposta foi protocolada há menos de um mês e teve a urgência incluída na pauta pelo presidente da Câmara, após um pedido de deputados contrários ao procedimento. O plenário da Casa pode analisar ainda a urgência do projeto que acaba com a possibilidade de delação premiada para pessoas que estão presas. Outro projeto que também pode entrar na pauta do Congresso é a anistia para dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul, com o objetivo de compensar as perdas pelas chuvas. O texto ainda suspende por 2 anos o pagamento mensal de dívidas de investimento e comercialização contraídas neste ano. A proposta que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher também está na lista de projetos do Congresso nesta semana. O texto prevê a criação de lista com o nome de todas as pessoas já condenadas pelo crime com a sentença transitada em julgado, quando não haja mais possibilidade de recursos contra a decisão. Além de todas essas pautas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode incluir na Constituição a criminalização do porte ou posse de drogas. O tema conta com um amplo apoio dos parlamentares. Já no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar, nesta terça-feira, o projeto de lei que estabelece regras para os cigarros eletrônicos, que desde 2009 tem a comercialização, importação e propaganda proibidas pela Agência de Vigilância Sanitária. E há ainda a expectativa de que o projeto que regulamenta os jogos de azar e apostas em todo o Brasil seja votado na CCJ. O texto autoriza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos. O Banco Central anunciou que na última sexta-feira, o volume diário de transações pelo Pix atingiu um novo recorde. Foram registradas 206,8 milhões de transferências só nesse dia, movimentando também o valor recorde diário, com 90,9 bilhões de reais. O último recorde foi registrado no dia 5 de abril deste ano, quando o volume de transações chegou a 201,6 milhões. Se considerarmos o movimento das transferências de quinta-feira passada,
Foram registrados mais de 400 milhões de Pix em 2 dias, o que também é um recorde no intervalo de 48 horas. Em 2023, o Banco Central calculou quase 42 bilhões de operações pelo Pix, o que tornou o meio de pagamento mais popular do Brasil, superando o cartão de crédito, débito, boleto, TED e DOC. Todos juntos totalizaram 39,4 bilhões no ano passado. Como vimos, o Pix revolucionou as movimentações bancárias e facilitou a vida dos usuários. A vantagem, claro, é que em poucos segundos é possível realizar transferências ou pagamentos sem cobrança de taxas. Por outro lado, o número de golpes e fraudes com o Pix vem crescendo muito nos últimos meses. Os golpistas acompanham a evolução da tecnologia, buscando novas estratégias para enganar seus alvos. Para falar sobre isso, vamos conversar agora ao vivo com a Mariana Prado Lisboa, advogada atuante e especialista nesse assunto. Mariana, boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Mariana, os golpes e fraudes com Pix, eles são variados, né? Enquanto alguns deles são apenas uma adaptação de velhos golpes com o uso do Pix, outros exploram as características próprias desse sistema de pagamento. Quais são os casos mais comuns para que a gente possa se proteger deles? Olha, acho que você falou uma coisa que é muito verdade, né? Então, assim, são os golpes, a maior parte, eles já existiam antes. Mas agora, hoje, eles estão lá nesse novo sistema que é o Pix, né? Então, eles estão mais modernos. Assim como o Pix está mais moderno, os golpes também acabam ficando mais modernos. O que a gente tem hoje, né, que são os golpes mais conhecidos, são os golpes aqueles que via WhatsApp. Ou que a pessoa fala que, mudei meu número, anota meu número novo, e aí na sequência ela vai pedir um Pix. Ou que chega como se fosse uma compra via WhatsApp também. Então, assim, para você enviar um Pix para aquela determinada chave. Então, todos assim, eles estão utilizando desses meios modernos que a gente tem, principalmente esses meios de comunicação, WhatsApp, as redes sociais, para conseguir acessar as pessoas, tá? As vítimas que caem nesses golpes, elas têm um perfil específico, Mariana? Existe algum grupo que é mais vulnerável, que os criminosos se aproveitam? Olha, eu acho que hoje em dia a gente tem de tudo mesmo, viu? Todas as pessoas acabam caindo, então às vezes em situações porque a gente está, às vezes, vulnerável, ou você está rápido na rua e você imagina que é aquela pessoa mesmo. Então, realmente, assim, hoje a gente não tem um grupo específico de pessoas que estão caindo nesses golpes, tá? Porque a gente tem para todos os tipos. E a gente pode evitar, então, esses golpes e fraudes também? O que a gente pode fazer, né? O principal é sempre conferir para quem a gente está mandando o Pix, tá? Esse é o que a gente mais deve sempre prestar atenção. E se for alguém que está pedindo e falou que mudou o número, que tem alguma, né? Ou mande para essa conta, a gente ligar e conferir se aquela pessoa de fato é a pessoa que a gente imagina que é. Quando a gente for fazer um pagamento, se for para uma compra, conferir os dados para ver se é a compra da empresa. Então, assim, tem uma parte do pagador de conferência que é muito importante, tá? Além disso, a gente tem algumas questões que o Banco Central ele oferece, né, para poder também ajudar nessa diminuição de fraudes. O Banco Central ele estipula para as instituições, para os bancos, né, os bancos digitais, um mecanismo especial de devolução, que a gente chama de MED, né? Que então você abriria, você fez de repente um Pix errado, ou percebeu que é uma fraude, você entra em contato com o seu banco e avisa ele para que ele consiga conversar com o banco do recebedor e bloquear aquele valor, tá? Então, assim, a gente tem esse mecanismo via Banco Central para também tentar diminuir o número de fraudes. Ô Mariana, só para a gente finalizar a entrevista, é preciso também desconfiar daquelas mensagens que a gente recebe no celular ou ligações falando que a pessoa fez alguma transação e às vezes, muitas vezes, na verdade, nós nem somos usuários daquela instituição bancária ou daquela loja, né? Exatamente, acho que esse é o ponto, sempre desconfiar, então sempre ligar para conferir se aquela pessoa, né, se a gente conhece, se a gente não tiver relacionamento também, então é desconfiar, poder ligar também para poder entender, não passar nenhum dado, acho que isso é muito importante, né, quando ligam por telefone ou pede o SMS para confirmar, então assim, é sempre desconfiar, acho que aqui a gente vai num caminho realmente bom de sempre estar desconfiando para poder mandar só Pix para quem realmente tem que receber.
Com certeza. Mariana, muito obrigada. Nós conversamos com a advogada Mariana Prado Lisboa. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelas orientações e tirar todas as nossas dúvidas. Prazer foi meu. Obrigada. Agora a gente fala sobre o Rio Grande do Sul, gente, porque o número de mortos subiu para 173 e o de desaparecidos baixou para 38. Em Porto Alegre, depois da baixa do Guaíba e o trabalho de limpeza, o abastecimento de água já está sendo normalizado em alguns bairros. Mas a Defesa Civil alertou sobre a possibilidade de novas chuvas nos próximos dias. A semana é de calor no Rio Grande do Sul e os termômetros devem registrar altas temperaturas. Mas a previsão é de que o veranico fora de época dure até sexta-feira, quando uma frente fria deve avançar sobre o estado, causando chuva e diminuição na temperatura. Uma nova frente fria deve se formar na Argentina e avançar em direção ao Rio Grande do Sul. O sistema pode causar instabilidade para todas as regiões gaúchas. A chuva deve começar na metade sul já na sexta. E, ao longo do final de semana, a condição atinge também a metade norte. Segundo o INMET, o sábado deve ser o dia mais chuvoso. A previsão, de acordo com os modelos da sala de situação, é que os volumes acumulados para o período de sexta a segunda sejam de até 120 milímetros nas regiões das Missões, Centro e Noroeste gaúchos. Já em Porto Alegre e na região metropolitana, os volumes não devem passar de 75 milímetros. Com o tempo mais firme, o abastecimento de água da estação de tratamento de água em Porto Alegre foi retomado no sábado. Isso foi possível após a baixa do rio Guaíba, a recuperação e substituição de equipamentos, no início da semana passada. Apesar disso, a retomada do abastecimento é gradual e pode levar mais tempo para a água chegar nas torneiras das moradias das áreas mais afastadas. E a Conab exige que as vencedoras de leilão do arroz comprovem capacidade técnica e financeira. As empresas arremataram as 263 mil toneladas de arroz importado em leilão realizado na última quinta-feira. A Companhia Nacional de Abastecimento convocou, em seu site, as bolsas de mercadorias para que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas que arremataram no leilão a importação de arroz para suprir o mercado nacional. Segundo nota da estatal, as empresas foram representadas pelas bolsas de mercadorias e, diante das dúvidas e repercussões, a partir do resultado do leilão, foi adotada a medida. A Conab reforçou que a transparência e a segurança jurídica são princípios inegociáveis. E a Conab está atenta para garantir segurança jurídica e solidez nessa grande operação. Após o leilão, opositores levantaram suspeitas sobre a participação de empresas desconhecidas do mercado e que arremataram alguns lotes. Das 4 companhias vencedoras, apenas uma é uma empresa conhecida no ramo. Diante da polêmica em torno do leilão, a Conab divulgou um esclarecimento em seu site, dizendo que o formato do leilão do arroz importado utiliza as bolsas de mercadorias como intermediárias e que as empresas são previamente cadastradas e certificadas pela companhia. Além disso, a Conab disse que cabe a cada uma das bolsas analisar a capacidade daqueles que representam em leilões oficiais. E advertiu ainda que qualquer desrespeito à legislação e às regras do leilão resulta em punições. Na próxima quinta-feira, a Conab deve reofertar as cerca de 37 mil toneladas de arroz importado, remanescentes do lote inicial. Os leilões têm sido realizados pelo governo federal para fazer frente à especulação de preços do grão após as enchentes no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país. E veja a seguir. Suspeitos no caso de racismo a Vini Júnior na Espanha são condenados a 8 meses de prisão. E ainda, Macron dissolve parlamento da França e convoca novas eleições após vitória da extrema-direita no Parlamento Europeu. Todos os detalhes daqui a pouco. Voltamos já já.
E nós estamos de volta agora, 1h21 pelo horário de Brasília. Espanhóis que fizeram atos racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior no ano passado foram condenados a 8 meses de prisão. Os mesmos também foram proibidos de entrar em estádios de futebol por 2 anos. Essa foi a primeira condenação por racismo no futebol na Espanha. Os 3 condenados seriam torcedores do Valência, clube no qual Vini Júnior enfrentou diversas vezes. O caso ocorreu em maio do ano passado, no Campeonato Espanhol contra o time, e teve um dos suspeitos identificado pelo próprio jogador, enquanto os outros 2 foram identificados através de câmeras no estádio. Em comunicado oficial, a Liga Espanhola de Futebol, conhecida como La Liga, celebrou a primeira sentença por racismo no esporte. E agora a gente traz outro destaque internacional, porque as capas dos jornais franceses trazem nesta segunda-feira a inesperada convocação de eleições legislativas pelo presidente Emmanuel Macron. O anúncio foi feito depois dos resultados das eleições europeias elegerem uma maioria de extrema-direita. A decisão foi tomada depois da vitória da extrema-direita na votação para o Parlamento Europeu. Après avoir procédé aux consultations prévues. Tendo executado as consultas ao artigo 12 da nossa Constituição, decidi dar a vocês a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto. Portanto, vou dissolver a Assembleia Nacional nesta noite. Em alguns momentos, vou assinar o decreto convocando as eleições legislativas, que vão ser realizadas em 30 de junho em primeiro turno e em 7 de julho em segundo. Que se tiendront le 30 juin pour le premier tour. Durante a mensagem televisionada, Macron qualificou o aumento dos nacionalistas e demagogos como um perigo para o país. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faz uma nova visita ao Oriente Médio para pressionar uma trégua na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos chegou nesta segunda-feira ao Cairo, no Egito. Em sua 8ª visita ao Oriente Médio desde o início da guerra, o secretário de Estado americano Antony Blinken desembarcou nesta segunda-feira no Cairo para uma reunião com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para estimular uma proposta de trégua anunciada no fim de maio pelo presidente Biden. Após a rápida visita ao Cairo, Blinken viajará a Israel para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Washington tenta obter apoio para o plano de Biden na ONU, exigindo que o Conselho de Segurança vote uma resolução de apoio à proposta. A visita acontece um dia após um integrante do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, um político de centro que é rival de Netanyahu, deixar o governo. Ele exigiu, sem sucesso, a adoção de um plano de ação para o pós-guerra em Gaza. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Neste ano, os pequenos negócios foram responsáveis por mais de 6 em cada 10 postos de trabalho formal no país. Dados do CAGED revelaram que essas empresas geraram quase 600 mil empregos. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, os pequenos negócios foram responsáveis por 61% das vagas de trabalho geradas no Brasil. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do total de 958 mil postos de trabalho gerados na economia brasileira, as micro e pequenas empresas responderam por 588 mil empregos. Ao mesmo tempo, as médias e grandes empresas geraram 292 mil vagas. As atividades que lideraram a geração de vagas foram serviços, construção e comércio. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as políticas sociais, os programas e os processos de inclusão estão impactando positivamente a economia brasileira e promovendo essas mudanças. O Sebrae acrescenta que nos últimos 4 meses, os micros e pequenos empreendedores foram os grandes distribuidores da renda no Brasil. O levantamento ainda indicou que a contribuição vem crescendo. No último mês de abril, 65% do total de vagas de emprego criadas estavam nos pequenos negócios. Do universo de 240 mil novos postos de trabalho, quase 156 mil estavam nas micro e pequenas empresas.
Já as médias e grandes responderam por cerca de 69 mil empregos. E no nosso tradicional tour internacional, vamos para o maior país do mundo. E olha, ele é tão grande que atravessa 2 continentes. Você já sabe qual é? A transcontinentalidade, uma característica de países que estão localizados em 2 continentes, é uma particularidade de 8 países no mundo todo e a Rússia é um deles. O país tem cerca de 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados que cruzam a Europa Oriental e a Ásia. Mas não é só no tamanho que o país se destaca, mas também pela imensidão da cultura, literatura e dança. O balé russo é um orgulho nacional e referência no mundo. E a arte literária conta com escritores renomados, como Dostoiévski e Tolstói, que lideram a lista de autores mais lidos do mundo todo. E agora, claro, vamos viajar para alguma parte da Rússia. E que tal Novorossiysk, cidade portuária em Krasnodar. Krasnodar, acho que é assim que fala, gente, é muito difícil, viu? Que é o ponto-chave no acesso ao Mar Negro. Além de ser o principal porto da Rússia quando o assunto é exportação de grãos. E nós já podemos ver um bom tráfego, com bastante gente e o acesso ao mar ao fundo. Bem pouco, mas olha, dá para ver um pouquinho da água. Como curiosidade, essa cidade é uma das poucas consideradas heróicas pelas autoridades russas. No fuso horário de lá, agora são mais ou menos 7 horas e 28 minutos. E com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Uma excelente semana para você e muito obrigada pela companhia. Até amanhã.